Até agora, nós completamos uma simulação que tratava sobre um serviço técnico calculado conforme a modalidade de remuneração 01, ou seja, aquela que leva em conta o custo estimado da obra para dizer que o serviço de arquitetura e urbanismo vai custar uma porcentagem desse valor total. Aplica-se principalmente ao projeto arquitetônico e algumas outras atividades técnicas. Falta a gente falar sobre a modalidade de remuneração 02, que é aquela que leva em conta o custo do serviço, quando nós não temos uma obra em andamento que possa servir de referência para se orçar o valor dos serviços. Então, aqui dentro do mesmo contratante, do mesmo empreendimento, nós podemos acrescentar uma nova atividade técnica que seja calculada pela modalidade de remuneração 02. A gente pode vir aqui em execução e execução de obras por empreitada. Aqui cabe um pequeno esclarecimento. A execução de obras por empreitada é compreendida como aquela em que o profissional é responsável pela compra dos materiais, pela contratação da mão de obra, quer dizer, ele vai executar a obra como um todo e vai entregar a chave da casa, do empreendimento para o cliente, né? Então, é a empreitada no sentido completo da palavra. Nesses casos, a modalidade de remuneração 02 é aplicada por uma questão ética e de transparência com o cliente. Por quê? Como o arquiteto vai ter uma implicação direta no custo total da obra, quer dizer, ele que vai comprar material aonde ele quiser, na quantidade que ele quiser, se torna mais transparente com o cliente que ele não cobra de acordo com o custo da obra, mas sim pela quantidade de horas que foram dedicadas às visitas de execução, de acompanhamento, enfim. É diferente da execução de obra por administração, na qual o profissional se responsabiliza única e exclusivamente pela materialização da obra de acordo com o projeto. Então, não é ele que compra material, não é ele que contrata mão de obra, ele não tem ingerência sobre quanto a obra realmente está custando. Então, nesse caso, o cálculo de honorários é pelo MR01. Mas, como a gente quer calcular o 2, agora vamos na execução de obras por empreitada e clicar em salvar. Percebam que a interface de cálculo é diferente do MR01, né? Não nos questiona quanto é a área de projeto, qual é a categoria de edificação, enfim. Ele quer saber quais são os custos que eu estou tendo com a minha equipe técnica permanente, com eventuais consultores e serviços de apoio técnico externos e quais são as minhas despesas diretas envolvidas na prestação desse serviço. Aqui na minha equipe técnica permanente, a gente vai acrescentar no botão Item a despesa que a gente está tendo para remunerar os responsáveis técnicos dessa obra. Então, vamos considerar aqui, ele até já traz como sugestão, um arquiteto recebendo o equivalente ao salário mínimo profissional, né, com um preço de custo de hora de R$ 59,37. Então, a gente pode colocar aqui uma unidade de medida que é em horas e que a gente vai despender aí 30 horas, né, para a execução dessa obra. Então, 30 visitas de 1 hora, por exemplo, ou menos visitas de 1 hora e meia, aí vai depender, né, de cada profissional. A gente clica em OK. Né? Então, aqui a gente tem uma quantidade de 30 horas com um preço unitário de 59, um preço de custo, né, que é uma multiplicação simples de um para o outro, de R$ 1.781,10. Percebam que o preço de venda é bem maior, né? Isso porque o preço de custo, assim como lá no projeto arquitetônico, no MR01, que era 3.000 e pouco, mas o preço de venda era 7.200, o preço de custo precisa ter incorporado a ele as despesas dos nossos parâmetros gerais, né? Então, por isso que esse preço de custo ele é corrigido, né, por um fator, né? A gente tem o K1 para a equipe técnica, o K2 para consultores externos, mais o K3 e o K4. Né? Então, dependendo de como os nossos parâmetros gerais estão preenchidos, despesas indiretas, etc., a gente vai ter um preço de venda diferente aqui. Consultores externos são pessoas físicas que prestam serviço para alguma parte específica do nosso trabalho. Então, vamos supor que na execução a gente precisa contratar, né, subcontratar um profissional de engenharia civil para uma parte muito específica da estrutura, né, enfim. Então, a gente vai colocar aqui a despesa desse profissional, né, horas e preço de custo envolvidos na prestação do serviço. Lá nos parâmetros gerais, a gente tem uma parte que nos permite calcular uma porcentagem de administração sobre os valores cobrados por consultores e apoio técnico, que são as pessoas jurídicas que prestam consultoria. Né? Então, lá a gente consegue acrescentar que sobre o que eles estão cobrando, a gente vai cobrar um pouco mais por gerenciar esses contratos.
É muito importante que essa eventual situação de subcontratação e de porcentagem cobrada pelo arquiteto por estar gerenciando esses contratos de terceiros, ao invés de delegar ao cliente essa contratação e esse trato direto com outros profissionais, isso precisa estar claramente disposto em contrato. É uma sugestão que a tabela de honorários traz de que o profissional arquiteto urbanista cobre um valor por estar fazendo essa coordenação, digamos assim, de contratos, né, de profissionais diferentes, porque isso não deixa de ser um trabalho, né, é menos preocupação para o cliente, mas isso precisa estar claramente disposto, né, entre as partes. Porque o cliente ele pode vir a questionar do ponto de vista ético-disciplinar, né, realmente junto ao CAL, o fato de o arquiteto urbanista não ter pura e simplesmente repassado o valor cobrado pelo outro profissional, né? Então, caso o arquiteto urbanista queira e vá cobrar um adicional sobre o valor do serviço que os terceiros estão cobrando, é necessário que isso esteja claramente estabelecido entre as partes. Então, na eventualidade de termos consultores externos, por exemplo, vamos colocar aqui que a gente teria um engenheiro civil que vai trabalhar em horas também, vai dedicar 5 horas a um preço de custo de R$70, né, para um trabalho específico, pontual ali com alguma coisa. Então veja que de um preço de custo de R$350, né, a gente acabou tendo um preço de venda de 607. Então isso pode acontecer também com serviços de apoio técnico que são da mesma natureza, toda vez que a gente precisa de um terceiro, né, um apoio específico, especializado em determinada coisa, porém aqui é quando pessoas jurídicas estão sendo contratadas e não pessoas físicas, né, consultores pessoas físicas. Por fim, nas despesas diretas a gente pode colocar despesas com viagens, deslocamentos, por exemplo, vamos supor que a execução dessa obra é em outra cidade, né, então a gente vai ter viagens numa unidade de medida unitária mesmo, né, quantidade de viagens, elas vão acontecer, se nós estimamos, né, aquelas 30 idas até a obra, a gente vai ter 30 viagens, considerando já a ida e volta num valor de R$30, por exemplo, né? Então a gente colocou aqui uma despesa direta que a gente tem, sobre ela incide também um fator, né, que vai majorar um pouco o nosso de R$900 o preço de custo para R$1.100 o preço de venda, né? Então, no total, a gente vai ter um custo do serviço já majorado com os nossos parâmetros gerais, né, considerando que a gente vai ter uma remuneração que é nossa e acrescido das despesas, custos envolvidos na prestação do serviço, de R$ 5.801,16. A gente não consegue parcelar por etapas aqui, parcelar honorários por etapas, porque, na verdade, a gente não está tratando de um projeto arquitetônico, né? Então, vejam que mesmo clicando ali, a gente não consegue fazer nada a respeito mais. E a gente tem, por fim, a possibilidade de decompor o preço de venda, tal qual lá no nosso projeto arquitetônico. Então, a gente vai conseguir visualizar o preço de custo, os encargos sociais, despesas indiretas, lucro, despesas legais e o preço de venda. Mais uma vez, o lucro aparece como padrão de 10% e a gente consegue alterar, né? A gente pode colocar 0, e aí de 5.800 a gente vai para um preço de venda de 5.273, a gente pode colocar 15, né? Podemos fazer todo tipo de alteração que a gente desejar aqui. E aí, clicando em voltar, né, até o nosso contratante, como eu comentei com vocês antes, a gente tem individualmente os valores das atividades técnicas que foram calculadas, e aqui a gente tem o preço de venda total de honorários, somando todas, né, caso tivéssemos mais, estariam sendo somadas também, e teríamos aqui esse valor final. Caso a gente emita relatórios agora, vai aparecer todas as atividades técnicas que nós acrescentamos, não mais só o projeto arquitetônico, como nós falamos nos vídeos anteriores, e está finalizada a nossa simulação de honorários nas duas modalidades, tanto a 01, né, de acordo com o custo estimado da obra, quanto a 02, de acordo com o custo estimado do serviço.